Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é dia 29 de março, segunda-feira. Do Evangelho segundo São João. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para as dar aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: Deixa-a. Ela fez isto em vista do dia de minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque, por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta passagem está entre a Páscoa, 6 dias antes da Páscoa, e aqui a Páscoa na qual Jesus será crucificado e morrerá, e a ressurreição de Lázaro, que Jesus tinha feito. O contexto é este, e as personagens que aparecem aqui são exatamente essas retomadas, então, da ressurreição de Lázaro. É como se fosse ainda um desdobramento do acontecimento da ressurreição de Lázaro. E aqui a questão fundamental é a unção que Maria, irmã de Lázaro, faz. Marta servia a mesa, Lázaro estava à mesa, era um dos convidados, era um dos comensais, e Maria então realiza esse gesto que é uma unção. Então diz que com este perfume ela ungiu os pés de Jesus. Unção é um gesto messiânico. Aliás, a palavra Messias, Meshiá, significa ungido. Messias, Christos, em grego, significa ungido. Jesus tinha dito isso sobre ele. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu. E aqui então Maria realiza esta estranha unção nos pés de Jesus. Não é a unção que Jesus recebe como missão, aqui é na cabeça, mas nos pés. E Jesus, no versículo 7, interpreta como sendo uma unção em vista da sua sepultura. Há uma mensagem muito bonita com isso, porque o Messias era visto como aquele que viria para vencer, para lutar e vencer, para salvar o povo da escravidão. E ele então é ungido, ele é o Messias, mas esta unção nos pés que lembra que este Messias não será vitorioso de uma batalha violenta, sangrenta, mas que será um Messias que vai morrer e será sepultado. Então Jesus interpreta assim: ela fez isto em vista, não que ela tivesse essa consciência, em vista da minha sepultura. Esta é a explicação que o próprio Jesus nos dá sobre o gesto de Maria. Vale a pena diferenciar uma coisa. Essa mesma passagem aqui, que é contada neste Evangelho de São João, também é contada nos outros evangelhos, Mateus e Marcos e Lucas também. Então,
Marcos e Mateus são muito semelhantes e o contexto é diferente, o contexto desta passagem contada. São João diz que é na casa de Lázaro, que é Marta, que é Maria, Maria que realiza o gesto. Já Marcos não conta os nomes, mas realiza num outro contexto, no contexto da missão de Jesus na Galileia. E, sobretudo, São Lucas, então lá não se menciona o nome de Maria de maneira nenhuma, e, sobretudo, São Lucas, que é o único que dá um contexto ainda diferente. Lá a questão não é a unção de Jesus em vista da sepultura, mas lá a questão é que a mulher, que lá não tem nome, é uma pecadora. E quem implica com isso é quem está oferecendo o banquete, Simão. Então a questão lá é, se ele soubesse que essa mulher é pecadora, ele não deixaria ela fazer isso. Se ele fosse um profeta, ele saberia que essa mulher é uma pecadora. Então São Lucas dá uma outra dimensão e uma outra mensagem para esta unção. Historicamente, nós acreditamos que houve uma unção e que aqui houve intenções diferentes sobre a mensagem a ser transmitida. Mas aqui, no Evangelho de São João, então, é assim que Jesus interpreta. E é Maria que faz esta unção. Quem implica não é o dono da casa, como lá em São Lucas, mas é um dos discípulos, o traidor, aquele que deveria entregar Jesus. Então, Judas. E isso nos faz pensar nesta discussão entre Jesus e Judas, por causa da questão dos pobres. Aqui existe uma ideia interessante. Jesus aqui não se identifica com os pobres. Pobres sempre os tereis, mas a mim nem sempre os tereis. Por isso, deixa que ela faça essa homenagem aqui agora, e neste momento ela não vai ocupar-se com os pobres, mas comigo. Então há uma distinção. Em outras passagens nós vemos uma identificação. Então isto serve para questionar alguns que reduziram a religião cristã à religião do pobre. Não vale mais nada. Não precisa ir à missa, não precisa rezar, não precisa nada. O que interessa é socorrer os pobres. Isso não é cristianismo. Então, esse é um lado das coisas. É claro que Jesus, em diversas passagens, se identifica com os pobres. No que diz respeito, então, ao amor a Deus, que é sentido pelo amor ao próximo e, sobretudo, o pobre. Mas isso não significa que a religião seja uma religião só do homem, não tem nada a ver com Deus. Então, isso aqui pode servir para questionar alguns exageros. Também esta mesma frase perigosa também precisa ser bem compreendida, porque alguns também poderiam dizer a religião não é feita de pobre, é feita de Cristo só. Isso também é um exagero, isso também é um engano. Em socorro disso que estou dizendo, vem a afirmação do próprio Evangelho, de que Judas Iscariotes não implicou com o gasto do perfume porque ele se preocupasse com os pobres. Ele era um ladrão. Então o Evangelho faz questão de dizer que a preocupação dele não era justa, porque poderia ser. Poderia ser que ele estivesse mesmo preocupado com os pobres, e isso seria uma coisa apreciável, inclusive por Jesus, como conhecemos em tantas outras passagens. Mas o Evangelho deixa claro que aqui o pobre virou pretexto, que aqui a questão não era realmente ajudar o pobre. Eu penso que é possível fazer essa síntese. Eu penso que a gente não precisa tomar um exagero ou outro. E penso que também a gente não mereça levar nenhum rótulo de ser insensível porque considera as duas coisas, ou porque considera as duas coisas ser talvez profano, menos religioso, menos ligado às coisas que dizem respeito ao culto.
A palavra de Deus traz a verdade e traz a sabedoria. Agora, o discernimento para compreender tudo aquilo que a palavra de Deus quer nos dizer depende de boa vontade, depende de mente aberta, depende de coração sincero. Rezemos. Concedei, ó Deus, ao vosso povo, que desfalece por sua fraqueza, recobrar novo alento pela paixão do vosso Filho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.